Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o STF impõe uma derrota ao modelo de articulação política do governo Bolsonaro. O tribunal suspendeu a execução das emendas orçamentárias que eram pagas para manter a base de sustentação ao governo. Emendas que eram pagas sem muita transparência e com critérios políticos questionáveis. Uma decisão do Supremo bastante sensível na relação entre os poderes, especialmente com o Congresso. E os políticos acusaram imediatamente o tribunal de interferir indevidamente em matéria interna do Congresso Nacional. Também disseram que os ministros, com essa decisão, se comportaram como se fossem de oposição ao governo Bolsonaro. E um dos motivos dessas críticas tem a ver com o timing em que essa decisão foi tomada. Às vésperas da votação do projeto mais importante para as pretensões eleitorais de Bolsonaro, a PEC dos precatórios. A PEC abrirá espaço no orçamento de 2022 para financiar programas sociais que, por um lado, são importantes para diminuir o impacto econômico da crise por que o país passa e, por outro lado, para dar ao presidente um discurso eleitoral no ano que vem. E aqui, o nosso time do Sem Precedentes vai dizer se houve ou não interferência indevida do Supremo em assunto da política. Se esta era ou não era uma temática exclusivamente da política. E se o momento de dar essa decisão não mandou um recado errado de que o STF atuou como se fosse uma peça de oposição ao governo Bolsonaro. Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Tomás, eu começaria por você perguntando como você analisa essa reação dos políticos à decisão, primeiro da ministra Rosa Weber, decisão liminar, que foi dada na sexta-feira, e depois da confirmação dessa decisão pelo plenário virtual do Supremo. Oi, Felipe, Juliana, Diego, sempre bom estar aqui com vocês. Bem, acho que em primeiro lugar é previsível que essa é a reação de pessoas que foram afetadas por essa decisão, né? O que está em jogo são as práticas que estavam ocorrendo, né, na organização do orçamento, na qual estavam envolvidos, né, o executivo e legisladores. Essas práticas foram afetadas. É evidente que todas as pessoas que estavam envolvidas e eventualmente se beneficiando dessas práticas vão imediatamente dizer que o Supremo está se intrometendo em práticas onde ele não poderia ou não deveria se intrometer. Mas é isso mesmo que o controle está sendo feito. O controle é um controle de práticas institucionais. Esse controle é um controle de constitucionalidade. Então, o ponto é se existe, sim, um espaço para regulação interna dos poderes, de como eles organizam, né, o seu funcionamento, por exemplo, né, a elaboração do orçamento, é verdade que isso tudo ocorre dentro dos parâmetros constitucionais. A Constituição estabelece algumas regras que são abstratas, tem algum grau de abstração, né? Por exemplo, transparência, né? Foi um princípio que foi muito invocado nas decisões, e o que o Supremo está dizendo é: não há transparência na maneira como vocês estão agindo, né? E isso torna essa prática uma prática inconstitucional. Se a gente pensando de maneira análoga, né? Fico pensando numa decisão que foi parecida, baseada num princípio, né, como esse, um princípio republicano, um princípio da moralidade pública, alguns princípios, né, que são amplos e abstratos, que envolveram práticas correntes que existiam no nosso sistema. As decisões do Supremo sobre nepotismo, proibindo o nepotismo, que partiram também do CNJ em relação ao Judiciário e do Supremo em relação a todos os outros poderes, ao sistema político brasileiro como um todo. Esse poder, percebe o quanto que hoje em dia nós olhamos para isso e falamos, não, isso não está dentro do que é aceitável. É claro que existe uma possibilidade de nomeação para cargos que são cargos de livre nomeação. É claro que o Executivo e o Legislativo estão dentro do seu poder em nomeá-los, mas o nepotismo viola
princípio fundamental, um princípio constitucional importante em como vocês organizam suas práticas. Ninguém está dizendo que você não pode contratar assessores, mas existe sim uma violação quando isso é feito, na verdade, por critérios que são de beneficiar parentes, familiares, ou no caso, né, de nepotismo cruzado, né, eu contrato o seu parente, você contrata o meu parente, assim por diante. Claramente tinha um problema né, enraizado nas práticas institucionais que tinha que ser limitado e continua podendo. As pessoas continuam tendo liberdade para contratar quem elas quiserem, desde que elas não violem princípios como esses. É a mesma coisa com o orçamento, né? A possibilidade de emendas do relator e emendas de outros tipos continuam sendo possíveis, e a maneira como eles organizam esse procedimento interno da produção do orçamento continua estando né, nas mãos do legislativo nesse diálogo com o governo, com o executivo. Mas existem certas coisas que não podem ser feitas. Isso precisa ser feito, em primeiro lugar, com transparência. E isso não está acontecendo. Então, me parece que dizer que isso viola a separação de poder, em certa medida, os que estão dizendo, né, que é uma medida interna corporis, apenas se as práticas interna corporis não tivessem que respeitar a Constituição. Não é isso que significa ser interna corporis. Diego, agora eu queria ouvir você sobre o timing dessa decisão. Por que a ministra Rosa Weber demorou? E se não manda, como eu disse na nossa apresentação, um recado errado, por que será que demorou tanto e concedeu essa decisão às vésperas de uma votação importante para a política? Quando a gente ouve o que é dito às vezes sobre essas interpretações, especulações com relação ao timing das decisões do Supremo, às vezes parece que as pessoas acham que o Supremo é uma máquina de produzir decisões, não importa quão polêmica, não importa quão juridicamente controversa, não importa quão politicamente delicada, é uma máquina que sempre tem a possibilidade de entregar a decisão que você quer a qualquer momento, basta que o tribunal queira. E não é assim, né? Sabemos que não é assim. Também não é verdade que o tribunal não tem flexibilidade para construir sua pauta, não consegue ficar em silêncio estrategicamente em vários momentos. Mas, mesmo se você reconhece, como a gente reconhece, que o relator tem um grande poder para escolher quando certos temas vão ser julgados, né, que ele pode priorizar certos temas e não outros, que o relator é, assim, um primeiro grande controlador do time das decisões do Supremo, a gente precisa reconhecer também que esse poder, se ele não tem limites institucionais, ele tem limites práticos, né? Limites políticos. Então, imagina que mesmo que a ministra Rosa Weber considerasse, desde o momento em que essa decisão foi, em que essa ação foi ajuizada, que ela considerasse que é possível e desejável fazer esse tipo de intervenção, a gente tem que se perguntar em que condições ela vai ser bem sucedida em fazer isso, né? E provavelmente é preciso considerar também a opção de que ela também leva tempo para se convencer, né? Ela precisa analisar o que está sendo dito sobre aquela decisão, ela precisa ver como o legislativo está se comportando dali em diante. Mas vamos assumir que desde o início havia uma predisposição para intervir. As coisas não são simples, você precisa construir uma maioria, você precisa antever qual é a posição dos seus colegas e, quem sabe, né, imaginar o que é necessário ser dito, ser discutido publicamente, o que é necessário acontecer fora do tribunal para que essas posições se consolidem numa direção que convirja com o que você considera que é a decisão correta. Então, o primeiro ponto a ser destacado é esse, né? Mesmo supondo que a posição da Rosa Weber não variou ao longo do tempo com relação a esse tema, a posição do tribunal, que precisaria endossar a decisão dela, ainda que monocrática, claro, ela poderia não submeter, né, ao tribunal, mas isso seria bastante heterodoxo, seria bastante custoso. Então, supondo que ela queria ganhar no colegiado, não basta só ela querer, né? E para explicar como o tribunal decide, você tem que considerar fatos políticos que foram se acumulando, né? A gravidade crescente dessas práticas no Congresso, né? O significado que elas vão ganhando conforme o ano eleitoral se aproxima. Então, acho que é difícil, né? Não é dizer que o relator não tem liberdade, não é dizer que o relator não usa essa liberdade com estratégia, mas isso também não quer dizer que o mundo em volta do relator não reaja de alguma forma, não limite, não coloque restrições
e que o relator precisa trabalhar ao longo do tempo para enfrentar essas restrições. Eu acho que isso me parece a melhor maneira de ler o que aconteceu. Além disso, existe esse outro evento que é a PEC dos precatórios, né? Uma votação também controversa que estava acontecendo, as duas coisas ligadas, na verdade, né? As regras do orçamento secreto, alega-se, né, que esse tipo de prática está ligado a como que a presidência da Câmara, o Arthur Lira, tem coordenado, encorajado a votação do Congresso, utilizando o orçamento, as emendas de relator e esses instrumentos que foram contestados na ADPF para conseguir resultados como o da PEC dos precatórios. E aí é interessante imaginar, né, que a PEC dos precatórios pode ter sido mais um elemento, embora o mandado de segurança que tenha sido proposto pela ministra tenha sido ajuizado, impetrado no Supremo, e que a ministra Rosa Weber também era relatora, que esse MS tenha sido eventualmente negado, né, a ministra Rosa Weber não concedeu a liminar nesse caso. É interessante imaginar que isso é parte de um pacote no qual a ministra olha para o Congresso, olha como as votações têm acontecido e acha que é necessário algum tipo de intervenção, algum tipo de medida tem que ser tomada. Então, ela pode ter escolhido não fazer isso no mandado de segurança, né? Podemos falar um pouquinho mais sobre isso, mas o mandado de segurança é parte desse cenário político, né? É parte de um cenário em que o comportamento do Congresso vinha se agravando, o problema vinha se agravando, e o mandado de segurança é mais um alarme desse tipo de transformação que torna mais fácil para a ministra convencer seus colegas, pode aumentar o convencimento dela, torna mais justificável perante a opinião pública esse tipo de intervenção, e também sinalizou, no caso do ICMS, que dentro do próprio Congresso havia parlamentares, né, de orientações diferentes que estão, de alguma forma, se mobilizando para tentar criticar e bloquear esse tipo de prática. Tomás, só mais uma pergunta para você antes da gente ouvir a Juliana. Eu queria, a gente estava conversando sobre isso antes, que você fizesse uma comparação entre os votos que foram proferidos, especialmente ali cotejando alguns argumentos, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes com o voto da ministra Rosa Weber. Que diferenças que a gente pode notar? Uma coisa que me chamou a atenção, né, comparando os diversos votos, né, ou comparando mais especificamente o voto da ministra Rosa Weber, né, e mesmo, né, do ministro Gilmar Mendes, que seria alguém que em parte, né, divergiu da ministra Rosa Weber, é que eles estão exatamente analisando essas práticas, eles não estão olhando simplesmente para as regras legais que existem e que permitem formalmente, né, esse tipo de procedimento. Eles estão olhando para como esse procedimento na prática está sendo feito. Eles estão comparando com os anos anteriores, eles estão falando sobre o volume de valores, eles estão falando sobre como isso está sendo executado, como isso está sendo negociado, o que aconteceu nesses anos, estão olhando para como as coisas estão sendo feitas na realidade. E o voto do ministro Cássio meio que ignora a realidade, né? Ele olha para as regras, ele inclusive fala, olha, se a gente comparar só as regras, existe inclusive um progresso, né? Agora nós temos regras que não existiam antes, então eles estão evoluindo e por isso, em vez da gente falar que o que está sendo feito não pode, a gente devia apenas, né, eles usam o termo apelar para o legislador, né? Apenas dizer para o legislador que ele precisa fazer melhor, que está tudo bem por enquanto, que a gente não vai intervir, mas que ele precisa fazer melhor para que a gente não interfira no futuro com isso. E eu acho que, né, fazendo uma piada, talvez, parece que é como se o Cássio Nunes estivesse dizendo para os legisladores, né, falando, vamos fazer um apelo aos legisladores, e os outros ministros dissessem, não, o que a gente está dizendo é que os legisladores estão apelando, que eles estão abusando, que eles não podem se comportar dessa maneira, e que é importante que a gente diga isso. E é interessante exatamente que o único ministro que parece não enxergar isso é o ministro Cássio Nunes, né? Porque, de novo, mesmo o ministro Gilmar Mendes, que divergiu em parte do voto da ministra Rosa Weber, ele concordou que as práticas são problemáticas e abusivas, e isso, inclusive, baseia, né, a concordância parcial dele com a ministra Rosa Weber. Os fatos são esses. Ele não foi ao ponto de suspender, né, de determinar a suspensão, mas ele determinou medidas de transparência e ele concordou que isso é problemático e que isso precisa ser mudado para os anos seguintes, né, os próximos anos.
Então, isso me chamou muito a atenção comparando essa decisão do ministro Cássio Nunes com a dos seus outros colegas, né? Juliana, e você? Como é que você compara aí o voto do ministro Gilmar ou esses argumentos que foram todos apresentados pelo ministro Gilmar, Cássio Nunes, Rosa Weber? Olá, Diego, Tomás, Recondo, muito bom estar com vocês aqui de novo. Vou pegar um gancho nesse comentário do Tomás com relação à comparação entre os votos da ministra relatora Rosa Weber e do ministro Gilmar Mendes, né? Eu concordo com o Tomás que os dois votos têm muito mais pontos de convergência do que o placar de 8-2 parece sugerir. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele acompanha a ministra Rosa Weber, né, nas medidas de publicidade e de transparência com relação às emendas de relator, mas, diferentemente dela, né, nega a suspensão da execução dos recursos oriundo dessas emendas. Mas me parece que tem uma grande diferença de pano de fundo nos dois votos, né? A ministra Rosa Weber, ela registra, né, esse quadro de uma maneira muito mais grave, me parece, né? Em um determinado momento ela vai dizer que esse cenário causa perplexidade, né? Que o orçamento esteja sendo distribuído arbitrariamente, entabulado entre coalizões políticas, para que congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais, sem observância de critérios objetivos, etc. Então, para além dessa preocupação, né, com a publicidade, a transparência, a Rosa Weber ela coloca muito mais ênfase na questão da isonomia, né, entre os parlamentares, como é que esse tipo de distribuição de orçamento obscuro, pouco público, também gera, né, uma arbitrariedade, uma disparidade, né, com relação a quem vai receber esses recursos e por quê. Então, uma preocupação com as motivações também está presente, enquanto o ministro Gilmar Mendes, ele de alguma maneira não vê esse cenário a partir dessa gravidade, né? Inclusive ele chega a assinalar nas palavras dele que não se deve demonizar o regime de alocação de recursos orçamentários por meio de emendas parlamentares de relator. E aí ele completa que são definidas a partir de acordos políticos e um contexto onde se faz necessário conciliar um conjunto de pleitos de diversos grupos de interesse. Então, ele trata com mais naturalidade, né, essa dinâmica do que a ministra Rosa Weber. Eu acho que essa é uma diferença importante, né, na abordagem e que se reflete na fundamentação, inclusive com relação a esse aspecto relativo à isonomia e à arbitrariedade da distribuição desses recursos. E ainda com relação ao voto do ministro Nunes Marques, chama a atenção não só esse descolamento completo da realidade, né, mas como ele inverte o sentido de certos fatos. Então, o fato de haver uma possibilidade mínima de acesso a uma informação mínima relativa às emendas de relator, o que é totalmente questionado nos votos tanto da ministra Rosa Weber quanto do ministro Gilmar Mendes, né? Que vai chamar atenção para o fato de que essa publicidade ela tem que estar presente em todas as etapas, a etapa de planejamento, a etapa de execução. O ministro Nunes Marques vai fazer um comentário elogioso, né, ao mínimo elemento de publicidade que existe. Então, quer dizer, tem uma inversão também na forma de enxergar os fatos com os quais ele decide lidar, né? Que, como o Tomás falou, não são todos, não é o complexo de elementos aí que está sendo analisados, né? Então, por exemplo, o fato dessas emendas passarem a contar com um certo identificador, né, RP9, é elogiado também, e não analisado de uma maneira insuficiente, como se ele dissesse, bom, é melhor do que nada, veja, está havendo uma evolução aqui. Então, essa forma de analisar esses fatos também me chama a atenção, além do uso retórico que ele faz de certos conceitos, né, e mecanismos. Então, ele cita diálogo institucional sem desenvolver, assim, como esse artifício retórico para dizer que tem que ter uma abstenção com relação ao Congresso, mas sem adentrar exatamente na situação
específica que está em jogo. Então, me parece um tratamento genérico, né? Um uso retórico desse conceito que não articula e que no final vai servir para embasar essa exortação ao legislador que também não está exatamente claro o que pretende. Nessa comparação entre o ministro Cássio Nunes e a ministra Rosa Weber, especificamente, também me chama a atenção, e tem a ver com isso, né, a maneira como as outras instituições aparecem nos votos. Isso tem a ver, como eu disse, no fato de que o ministro Cássio Nunes parece estar olhando apenas para as regras formais e não vendo problemas nelas, em vez de olhar para as práticas e ver como nas práticas são problemáticas. A ministra Rosa Weber, ao falar sobre as práticas, é interessante que ela cita, né, digamos, o fato de que isso está sendo discutido na imprensa, né, que existe toda uma discussão e toda uma investigação feita pela imprensa, a imprensa precisa ser parabenizada, né, os repórteres investigativos que têm se investido em se esforçado para trazer luz sobre essas práticas têm que ser parabenizados. Então, eu acho que isso é um contexto, né? A gente fala sobre o que aconteceu durante esses meses todos em que a gente, né, esse processo ficou pendente, em que a gente tem discutido esse tema. Bem, a gente tem lido, né, reportagens e mais reportagens que mostram e detalham como na prática isso tem acontecido, né? Então, acho que tem esse papel. Mas uma outra instituição, uma instituição formal, né, do sistema jurídico que está muito presente no voto é o TCU, né? A ministra Rosa Weber cita, né, o TCU, né, e a análise feita pelo TCU dessas práticas, condenando exatamente, né, a maneira como isso tem sido feito, e isso embasa, o fato né, de ser essa uma posição que vem do TCU, embasa a decisão dela de determinar a inconstitucionalidade dessas práticas né, e determinar a exigir maior transparência e a suspensão da sua execução. Agora, o ministro Cássio Nunes faz o contrário. Ele cita o TCU apenas para dizer: isso não é com a gente, isso o TCU pode fazer, né? Isso deveria ser feito pelo TCU. É curioso isso, de novo, né? Porque, enfim, o fato de que o TCU tem um papel a desempenhar nesse sistema, e claro que tem, não significa que não possa existir uma inconstitucionalidade sendo percebida, sendo, né, constatada na maneira como essas práticas estão sendo realizadas, e daí o papel, né, quem diz em última palavra, de maneira definitiva, e certamente em controle abstrato de constitucionalidade, quem fala sobre inconstitucionalidade nesse país de maneira definitiva é o Supremo. Então é claro que não dá para passar isso simplesmente para o TCU. Né? Então, por mais que é óbvio que o TCU tem um papel na sua análise, né, da maneira como o orçamento está sendo executado, das contas públicas e assim por diante, mas é claro que cabe ao Supremo, e nesse caso, embasado pela opinião técnica e análise técnica do TCU, analisar essa realidade e verificar se essa realidade é uma realidade que, né, que viola a Constituição na maneira, de novo, como isso está sendo feito. E de novo, isso é algo importante desse voto, né? Que o que está sendo discutido são práticas, né? São as práticas, não simplesmente as regras formais, né? Mas não dá para o Supremo fechar os olhos para essas práticas e simplesmente olhar para uma regra em abstrato escrita e dizer a regra em si não tem problema. É claro que a maneira como essas regras estão sendo utilizadas para né, organizar, né, e para, na verdade, produzir, digamos, uma realidade orçamentária, uma realidade política no Brasil, é o que está em jogo, e é o que está, com razão, é isso que o Supremo está, com razão, está analisando. Tomás, você vê alguma chance de, no julgamento do mérito dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, dessas ações, né, na verdade, que haja alguma possibilidade de reversão de tendência? Ou apenas a gente vai ver o mesmo placar, uma confirmação ali dos votos? Olha, eu não vejo nada que indique que esses ministros decidiriam de uma maneira diferente no mérito, né? O que pode acontecer é que a realidade pode mudar. A gente tem ouvido aí né, notícias, né, de que o legislativo vai regular essa questão de uma maneira diferente. É claro que se
eles alterarem a regulação, e alterarem as práticas, e alterarem a regulação e as práticas, atenderem aquilo que, atenderem ao Supremo, atenderem às preocupações que o Supremo, que a ministra Rosa Weber, como está apontando, e que os outros ministros também nos seus votos estão apontando, é claro que pode ser que o Supremo, ao final, chegue a dizer que não tem mais nenhum problema. Ou, o que talvez seja mais provável, diga que perdeu o objeto, que não, a questão de fato que estava sendo julgada agora não existe mais, as regras mudaram e, portanto, não haveria mais uma realidade atual sobre a qual decidir. Me parece que, se eu tivesse que prever, eu acho que seria isso, que o que a gente vai ver é que o fato dessa decisão, dessa liminar existir, e não só dela existir, dela ter esse apoio, digamos, retumbante dos ministros supremos, 8-2 estão falando, digamos, estão formando essa maioria, mas na verdade eu diria que quanto ao fato de ser problemática essa prática e de que ela por futuro precisa ser alterada, e a necessidade de transparência, por exemplo, na verdade 9-1, porque o ministro Gilmar Mendes concorda com a ministra Rosa Weber em diversas dessas coisas. Ele discordou quanto ao dispositivo, quanto à consequência prática dessa constatação de constitucionalidade para a execução do orçamento hoje. Então, eu acho que diante de um tribunal com 9 ministros que apontam de maneira clara que essa prática é problemática, eu não tenho por que imaginar que, se a situação continuasse, se nada mudar, que no mérito isso seria reafirmado. O que eu acho que a gente vai ter que lidar é que entre agora e esse eventual julgamento, que, como eu disse, talvez nunca ocorra, pode ser que as regras mudem tanto, a situação mude tanto, que essa ação na prática perca objeto e a gente nunca veja um julgamento de mérito propriamente dito nesse processo. Mas se isso acontecer, o que vai estar em jogo é o quanto mudou, o quanto que os legisladores atenderam. E daí é claro que o que está em jogo é o quanto os legisladores atenderam de fato, concretamente, e a realidade deixou de concretizar esses problemas que foram apontados nessas decisões, nesses votos, ou quanto, na verdade, isso não aconteceu na prática. Houve mudanças, mas essas mudanças são apenas digamos, parciais, elas não atendem de maneira completa tudo que foi apontado, elas são apenas para inglês ver de alguma maneira, assim, ou apenas tocam em questões superficiais e não na parte mais problemática do que está acontecendo, e daí pode ser que a gente tenha essa discussão de novo agora no julgamento de mérito, caso isso ocorra. Então, na verdade, hoje depende muito do que vai acontecer, do que o legislador vai fazer, do que o legislativo vai fazer nesses meses agora, que se seguem a essa decisão. Diego, agora eu queria explorar um outro ponto, porque além dessa liminar que a ministra Rosa Weber concedeu na sexta-feira nas ADPFs, suspendendo a execução dessas emendas de relator, a ministra Rosa Weber depois negou os pedidos de liminar para bloquear a tramitação da proposta de emenda à Constituição que prevê o parcelamento do pagamento de precatórios. Como é que você analisa essa decisão depois da ministra Rosa? O que dá para a gente ler dessa decisão e pegar como recados? Sobre o mandado de segurança, contestando diversas medidas adotadas na votação da PEC dos precatórios, a ministra Rosa Weber, como eu falei, não concedeu a liminar. Mas ali na decisão dela é interessante notar que ela envia algumas mensagens que, na minha leitura, vão na seguinte direção, Não estamos convencidos aqui de que há uma questão constitucional na maneira como a votação foi conduzida, há uma violação à Constituição, não estamos convencidos, mas o tempo todo ela reforça, isso é apenas um juízo preliminar, nessa decisão liminar, e especificamente com relação a um dos pontos que a questão envolve, uma alegação de desvio de finalidade na certas mudanças regimentais que foram adotadas para a votação, como, por exemplo, permitir computar os votos de deputados que estavam em licença.
a ministra Rosa Weber observa o seguinte: as partes não mostraram, os impetrantes do MS não mostraram, acima de qualquer dúvida razoável, que houve casuísmo e desvio de finalidade nessas alterações e medidas regimentais. O que para mim também é uma mensagem no seguinte sentido: aqui eu não vou intervir, mas não se enganem, né? Se no futuro a gente considerar que houve desvio de finalidade, a gente está disposto a intervir. E isso me lembra um pouco também a postura que o Supremo tinha ali com o Eduardo Cunha, né, em 2015. Que, claro, que vai ter sempre a discussão em cada caso se a manobra regimental que está se questionando viola a Constituição ou se, criticável ou não, é apenas uma manobra no nível do regimento, né, não viola regras e princípios constitucionais referentes ao processo legislativo. Mas o que a gente viu acontecer com o Eduardo Cunha em 2015, 2016, é que conforme essas manobras vão se acelerando, né, e elas se tornam particularmente impactantes, particularmente criticáveis na conjuntura política, aumenta a disposição do Supremo de intervir. Então, acho que esse mandado de segurança não deve ser lido de uma maneira absoluta, essa decisão, como se dissesse: não enxergamos aqui questão constitucional, não vamos intervir, ponto. Acho que é muito difícil ler esse mandado de segurança, essa decisão, ainda que negativa, fora da conjuntura. E qual é a conjuntura? Houve uma intervenção na DPF, que talvez seja suficiente do ponto de vista do Supremo para neutralizar esse problema. E 2, há uma mensagem dizendo: se continuar assim, e se ficar aprovado no futuro, se a gente se convencer de que há um casuísmo e um desvio de finalidade evidente, nós vamos intervir, né? Então, acho importante ler, mesmo essa decisão negativa, nesse caso específico, dentro desse contexto maior e dessa mensagem maior. As semelhanças entre essa decisão da ministra Rosa Weber, no processo de decisão, melhor dizendo, com a decisão do ministro Teori Zavascki de afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara lá há 5 anos. Como essas decisões demoraram e por que demoraram, né? Porque eram decisões sem precedentes, eram decisões bastante graves na relação do Supremo com o Congresso Nacional, e esse período foi também importante, esse período de demora entre o ajuizamento dessas ações e a decisão dos ministros, decisões liminares, né? Essa demora foi importante para construir o cenário, também para analisar quais seriam as consequências dessas decisões. No caso do ministro Teori Zavascki, se ele tivesse, logo que foi feito o pedido de afastamento do Cunha, se ele desse a eliminar, muito provavelmente ele não teria maioria no Supremo. Da mesma forma, se a ministra Rosa Weber tivesse dado essa decisão há 5 meses, quando as ações chegaram, ela talvez tivesse algum obstáculo entre o colegiado. E aí, nesses 2 casos, tanto de Teori quanto da ministra Rosa, a demora serviu para mostrar e para construir um cenário, construir uma conjuntura em que essas decisões se tornaram factíveis, possíveis e aprovadas pela unanimidade dos ministros, né? No caso da ministra Rosa Weber, com essas 2 divergências, mas num ponto específico da liminar que ela concedeu. Então é interessante também fazer essa comparação para ver também que existe um certo procedimento do Supremo em ações sensíveis do ponto de vista político. E para a gente terminar, fato da semana hoje vai ser exclusivo da Juliana. Juliana, o que você destaca ao final como um fato, personagem ou uma decisão da semana que fuja desse óbvio da ministra Rosa Weber? Destacaria a cautelar do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news, né, que afastou por 180 dias o Roberto Jefferson da presidência do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, né? A alegação é que ele usaria a máquina, a estrutura partidária, para disseminar conteúdo de natureza ilícita. E aí não só fake news, né, mas ameaças à democracia e ao Estado democrático de direito, nos termos da decisão, né? E a decisão alega ainda que, nesse contexto, teria sido usado dinheiro público, né, oriundo do fundo partidário, então, para financiar essa atividade ilícita, e que também a manutenção dele na presidência do partido poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal. Então, é interessante, né, nesse contexto do inquérito da fake news, que já foi muito questionado e criticado, inclusive,
aqui, né, na sua origem e também no seu desenvolvimento, é que essa é uma nova modalidade, né, de cautelar sendo utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que já se valeu de medidas como, por exemplo, o bloqueio de redes sociais como o Twitter e Facebook, inclusive do próprio Roberto Jefferson anteriormente. E eu aqui ao final deste Sem Precedentes, que foi gravado de uma forma diferente por problemas técnicos. Brasília, em época de chuva, costuma faltar luz dia sim, dia também. Então nós tivemos que gravá-lo de uma outra maneira nesta semana. Mas eu queria destacar aqui ao final o nosso lamento dos jornalistas pela morte prematura da Cristiana Lobo, uma jornalista dedicada, competente, inteligente, acima de tudo generosa. Cristiana foi minha chefe há 20 anos e, assim como fez para tantos outros colegas, estendeu a mão e foi uma referência para uma geração inteira de jornalistas. Obrigado, Diego, Tomás e Juliana. Sem Precedentes faz uma pausa e vai voltar em 2 semanas. Obrigado mais uma vez e até lá. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.